Trago agora uma reportagem muito boa, você vai gostar. Em Cruz Alta, noroeste do Rio Grande do Sul, uma terra de histórias e tradições no coração do agro brasileiro. Nossa equipe no Rio Grande do Sul fala de um tema crucial para quem vive e trabalha no campo, a sucessão familiar. Você vai conhecer a história inspiradora de uma mulher que herdou as terras da família sem estar preparada para assumir o comando. Uma jornada de desafios, aprendizados e superação que nos mostra a importância de preservar o legado familiar e garantir o futuro do agronegócio. A sucessão familiar no agronegócio é muito mais do que a transferência de bens e responsabilidades de uma geração para outra. É a continuidade de uma história, o fortalecimento de uma tradição e, muitas vezes, a superação de desafios. Hoje, nossa história começa aqui, no coração do campo, onde tradição e inovação se encontram. Mara Lauksen, filha e neta de produtores rurais, é o exemplo vivo de como o amor pela terra pode transformar vidas e como a sucessão familiar no campo é essencial para o futuro do agronegócio brasileiro. Foi muito difícil, foi um desafio imenso para mim, porque eu fui preparada para herdar e não para assumir uma propriedade sem ter sido preparada, né? O normal é que os pais ensinem os filhos, coloquem os filhos no dia a dia, no manejo, na produção, no trabalho, na lida do campo, como a gente fala, para que o filho vá pegando amor e vai automaticamente aprendendo. Como eu casei muito nova e saí do núcleo familiar muito cedo, o meu pai pensou em me deixar as terras como herança, né? Mas nunca pensou em me chamar para fazer uma parceria comigo, para imaginar, não, mas quem sabe um dia ela vai querer plantar a área dela, então vou preparar ela para isso. É muito difícil quando você não entende de produção agrícola, de manejo, de operacional, você ter que chegar, descobrir qual é o melhor trator que você vai comprar para atender sua propriedade, qual é a máquina certa para o tamanho da sua propriedade. Por mais que o meu filho, que está na linha de frente do operacional, a gente conta com o trabalho aí, assessoramento de agrônomos, ele tem que ir a campo, ele tem que plantar, aprender a plantar, porque não sabia. Vínhamos de outra área, de outra profissão. Então foi muito difícil, toda essa parte foi difícil, né? Casada e mãe de 4 filhos, Mara faz parte de uma nova geração de mulheres que estão transformando o agronegócio brasileiro. Olha, eu tenho 4 filhos, o mais velho então está comigo, o Enzo está morando em Porto Alegre, fazendo faculdade na PUC, não descarta, talvez futuramente, dentro do negócio dele, que ele está fazendo ciências da computação, desenvolver alguma coisa nessa área para o agronegócio e aplicar. Eu tenho Caetano e Antonella, que são gêmeos. Ela não pensa em vir para o agro, mas eu insisto em trazê-la. Para quê? Porque um dia ela vai herdar e eu quero que ela entenda, que ela saiba um pouco das coisas. E o Caetano, então, com 15 anos, aí está pensando em fazer o técnico agrícola, para ver se gosta, se toma gosto, para continuar aqui na sucessão com Israel. O Caetano eu trago para cá, coloco dirigir trator, faço ele ajudar no plantio, para que ele aprenda a gostar. Porque se você não colocar o filho junto desde cedo, né, para ele trabalhar, manusear, sentir a terra, ver a planta crescer, ele não vai gostar. E a gente perdeu muito tempo, eu não pude fazê-los gostar do agro desde pequenininhos. Então eu tenho que correr atrás do tempo agora, né? Israel, o filho mais velho de Mara, assumiu a fazenda ao lado dela. Juntos, eles enfrentam os desafios do dia a dia, mas também compartilham conquistas e aprendizados. Foi um pouco complicado e de surpresa, mas aquela coisa é um desafio e acho que é para os dois isso. Não foi fácil, mas foi meio que de última hora e vamos que vamos, não tinha muito o que pensar, sabe? Então os dois, eu com um pouquinho de conhecimento que eu tinha assim, e a mãe mais conhecimento de empresas, facilitou um pouco, sabe? Mas a gente teve muita ajuda, muita mesmo assim, nosso tio, vizinhos, que a gente conseguiu tornar a primeira planta uma realidade, sabe? E por mais que a gente pegou uma seca, tipo a última seca que teve, mas deu tudo certo, sabe? No final, para
dar um pontapé, digamos assim, para se preparar para a próxima. Conversamos com a advogada Gabriela Ockmiller, especialista na área. Ela nos falou da importância de discutir o processo abertamente, definir objetivos claros e envolver todos os membros da família. Além disso, é essencial contar com um planejamento jurídico adequado. A sucessão familiar, hoje a gente trabalha com a preservação do legado duradouro, evitar os conflitos familiares e também reduzir os custos de taxas e emolumentos judiciais. O principal motivo de fazer um planejamento sucessório é em relação a destinar os bens para as pessoas, para os seus herdeiros, né? Então, o que a gente precisa? Primeiro tem que contratar um advogado especializado na área, que esse é o principal orientação que eu dou. O meu conselho eu dou em relação a ter um objetivo claro e definido e preservar o legado, conversar com os seus filhos, conversar com os herdeiros ou sucessores, porque eu acredito que a terra, ela vem de gerações, então ela não pode se perder e muitas vezes ela acaba se perdendo por conta de conflitos familiares. A história de Mara Lauksen e sua família é um exemplo de como a sucessão familiar pode ser desafiadora, mas também recompensadora. Com diálogo, planejamento e capacitação, é possível garantir a continuidade de um negócio que é, ao mesmo tempo, fonte de renda e um legado familiar. É muito importante a gente pensar no feminino no agro, sabe? Tem muita mulher que tem vontade, é empreendedora, tem coragem e às vezes não tem oportunidade, né? Porque sempre tem um pai na linha de frente, ou um marido na linha de frente, ou um outro irmão a quem é dado mais oportunidade. Então, se você é mulher e se você tem vontade de ficar no agro, eu digo para você, vá em busca conhecimento, busca entender o que está acontecendo, busca acompanhar o seu marido, acompanhar os seus filhos. Se você quer fazer agronomia, não tenha medo da discriminação. Ela vai acontecer? Vai, mas se você tem certeza do teu propósito, do teu amor pela terra, você tem que seguir em frente. E principalmente, você pai, você mãe, que ainda não pensou em fazer sucessão familiar, faça em vida, não deixe você faltar ou acontecer uma fatalidade na sua vida e você pensar, poxa vida, e agora? Como que vão ficar os meus descendentes? Eles vão se dar bem? Eles vão brigar? Não vão brigar? Então deixar tudo organizado, tudo acertado, escolher o teu sucessor, preparar os sucessores, não só o filho homem, mas também a filha mulher. As mulheres são competentes, elas podem ajudar e eu defendo que homem e mulher podem caminhar lado a lado. É por isso que eu estou com meus filhos, para que eles percebam que sim, os talentos, eles se complementam, eles não competem. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caino.